Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do resultado do final de semana. Pode ser que eu demore um pouquinho mais porque, olhem aqui, eu acabei de chegar da festa do peão de Barretos, né? Eu fui lá participar do lançamento de um novo veículo, da nova Amarok, né? Então eu tô de volta aqui. E eu vou trazer para vocês o vídeo. Eu tentei fazer da melhor forma possível, inclusive eu peguei as informações e atualizei as informações no carro, porque eu levei esse aparelhinho aqui, ó, que é sensacional, não é propaganda, não é nada. Eu vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse, mas eu usei o notebook, né? Eu coloquei o meu celular aqui e o meu computador aqui com energia normal a viagem inteira. Aqui eu tenho também várias outras entradas de celular. Então é um aparelho sensacional. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui se alguém quiser, porque eu consegui vir preparando o vídeo aqui no decorrer da viagem. Então eu recomendo muito, eu estou usando bastante. Então se vocês quiserem é o Knup 300 inversor automotivo. Mas de qualquer forma, vamos lá! Então, pessoal, caindo de cabeça, né, no top 5 do final de semana, na primeira posição, um filme de uma grande franquia que continua trazendo novos filmes, que é uma franquia que eu acho que foi muito bem trabalhada no decorrer dos anos. Tem alguns filmes mais fracos, mas ela nunca teve aquele exagero de lançamentos, apesar de ela já possuir um alto volume de filmes, de muitas pessoas poderem torcer o nariz, pô, mais um filme do Alien e assim por diante. Eu acho que falta um pouquinho de criatividade até em termos de design, né? Mas eu acho que a franquia ela consegue trazer filmes sem parecer muito exagerado para o espectador. Dessa vez, o filme Alien Romulus chegou, o filme do Fede Álvares está sendo extremamente bem aceito. Eu diria que é o terceiro filme mais bem aceito da franquia, depois do primeiro filme do Alien e do Aliens, né, que é o filme dirigido pelo James Cameron, que eu acho que é o favorito de muita gente, né? Muitas pessoas preferem o primeiro, mas muitas pessoas gostam bastante do segundo, que é o filme Aliens do James Cameron, todos estrelados pela Sigourney Weaver. E o filme Alien Romulus abriu com 41,5 milhões de dólares. E não só isso, o filme fez 108 milhões ao redor do mundo inteiro. E uma coisa positiva para esses filmes é que o filme tem um orçamento de 80 milhões. Eles conseguiram manter orçamentos bons ali no decorrer dos anos, com exceção de um dos filmes que tem um orçamento bem mais alto. E eu já assisti todos os filmes, devo admitir que eu não me lembro, né, de cabo a rabo da mitologia e etc. O Prometheus, né, o Prometheus é um filme bem complexo ali, né, eu não sei exatamente aonde ele se encaixa, porque eu assisti na época sem muito conhecimento, até que era um filme dentro dessa franquia Alien, né, mas de qualquer forma, eu gosto de todos os filmes praticamente, o Alien 3 mesmo, que é um filme do David Fincher, né, que o David Fincher abertamente não gosta, ele perdeu o controle do filme e assim por diante, mas mesmo assim o filme tem visuais bastante interessantes. Então vamos dar uma olhadinha na franquia como um todo, a franquia que começou lá em 1979, né, com o primeiro filme, que teve uma bilheteria de 204 milhões e um orçamento de 11 milhões de dólares, lembrando que eu não vou analisar o final de semana de abertura de cada um desses filmes, eu vou analisar principalmente quantas vezes o filme bateu o seu próprio orçamento, que é uma métrica que dá pra gente usar através das décadas, porque a abertura muda demais, né? Se a gente pegar o cinema em 1970, era muito diferente do cinema nos anos 2000 e agora em 2024, então é uma forma boa da gente ver qual filme foi mais bem sucedido, né, pro estúdio ali. Aí o segundo, vocês observem o que eu tô falando pra vocês, né, o filme é de 1979, aí o segundo filme é de 1986, né, então mesmo com muitos lançamentos, parece que o público sempre fica na expectativa de um novo filme, porque aí o filme que custou 18 milhões fez 183 milhões, então fez 10 vezes o seu orçamento. Aí o terceiro filme, que foi em 1992, então 6 anos depois do anterior, o filme o filme que custou 50 milhões fez 159 milhões. Depois de 92 para 1997,
talvez o filme mais fraco de todos, né? Alien, a Ressurreição ou Alien Resurrection. O filme que custou 70 milhões de dólares fez 161 milhões de dólares, então fez somente 2,3 vezes o orçamento, um dos piores resultados, né? O pior resultado da franquia até o momento. Prometheus, que teve o maior orçamento até agora, 130 milhões, mas teve também a maior bilheteria sem ajustar pela inflação, 403 milhões. Depois, Alien Covenant, 97 milhões para 240 milhões. E finalmente o filme Alien Romulus, com 80 milhões de orçamento e uma bilheteria de 108 milhões até o momento, com 1,3 vezes o que ele custou. Lembrando que eu não estou colocando aqueles outros filmes, Alien vs Predador, né, e aqueles filmes mais bobeirinha, né, que eles lançaram, que chegam a parecer filmes de comédia, mas se vocês quiserem eu incluo aqui, né, nos próximos vídeos. É que eu não considero dessa cronologia, né, eu sei que os filmes não estão em ordem cronológica, eles estão em ordem de lançamento, mas eu não considero aqueles filmes como, né, parte da franquia Alien, eu considero ele como crossovers separados. Na segunda posição ficou o filme Deadpool e Wolverine, que teve uma queda de 46%, então uma queda relativamente acentuada para o que o filme vinha trazendo, né? Mas o filme conseguiu um resultado muito bom no seu quarto final de semana. Ele não voltou para o top 10, mas ele ficou na posição de número 16, então ele ainda tem um dos melhores quartos finais de semana de todos os tempos, com 29 milhões de dólares, e o filme chega a 1,142 bilhão de dólares, um resultado muito legal que já coloca ele na posição de número 33 nas bilheterias de todos os tempos. Ele está atrás de Senhor dos Anéis e de 007 contra Skyfall, dois filmes que eu particularmente adoro, né? Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, e é óbvio que se a gente ajustar pela inflação, O Senhor dos Anéis fez muito mais dinheiro, o mercado internacional era muito menor naquela época, né? Mas não dá pra gente negar que o filme tá trazendo muito dinheiro. Deadpool e Wolverine é um grande sucesso, ele conseguiu esse feito, né, do Ryan Reynolds ficar na segunda posição, a Blake Lively na terceira posição. E eu levantei o questionamento no último vídeo, né? Pô, quem será que foi o último casal? Será que foi o Brad Pitt e a Angelina Jolie? Será que foi algum casal mais novo? E não, o último casal a ter um filme na primeira posição e um filme na segunda posição foi Bruce Willis e Demi Moore, o segundo final de semana de Duro de Matar 2 de 1990, então já faziam 34 anos que um casal não conseguia a primeira e a segunda posição, porque a Demi Moore, ela estreou o filme Ghost, né, no segundo final de semana de Duro de Matar 2. Eu falei isso no vídeo, enquanto eu editava o vídeo, né, já começaram páginas americanas a postar essa curiosidade, né? E aí muitas páginas brasileiras começaram a postar também essa curiosidade, mas eu já tinha feito o vídeo, eu já tinha editado, né? Então eu não quis incluir ali de última hora, eu deixei para falar nesse final de semana. Não deixa de ser um feito muito legal, só que o Ryan Reynolds e a Blake Lively estão sendo duramente criticados em território americano, mas eu vou falar isso quando eu for falar do filme, né, do terceiro colocado. Então, dando continuidade ao trabalho, né, que eu vinha fazendo na semana passada, aqui o comparativo entre os 3 filmes do Deadpool, né, uma trilogia que muitos aí estão chamando de uma das melhores dos filmes de super-herói. O filme chegou a 1,142, que é muito mais do que os seus 2 antecessores, e aqui, o fim de semana após fim de semana de cada um deles, o filme fez 29 milhões nesse último final de semana contra 14 milhões do Deadpool 2 e 16 milhões do primeiro filme do Deadpool. Então, mesmo que ele já tenha conseguido muito mais dinheiro, ele continua tendo um sucesso muito maior fim de semana após fim de semana. E aqui o comparativo com os outros filmes dos X-Men, né, que possuem o Hugh Jackman como Wolverine, como um protagonista ou pelo menos um dos personagens principais, porque as pessoas ficam, pô, por que você não tá falando de outros filmes ali que ele teve só uma participação como X-Men Primeira Classe? Ele aparece em segundos ali no filme, então eu não vou incluir em uma lista como essa. Vocês veem que já é o grande sucesso da franquia. E se a gente somar o que o filme trouxe no último final, na última semana, de domingo a domingo, né, o filme trouxe 113 milhões de dólares, um avanço considerável, mas uma queda relativamente acentuada, né, porque o filme tinha trazido 205, agora caiu para 113,
O ideal seria o filme ter conseguido trazer ali na faixa de uns 150 milhões nesse final de semana. Então o filme está desacelerando, digamos assim, mais rápido do que o Divertidamente 2, por exemplo. Né? As pessoas não estão voltando para reassistir o filme com a mesma frequência, mas de qualquer forma, isso não nega, né, que o filme é um sucesso gigantesco. Na semana que vem, se continuar nessa mesma proporção, o filme deve trazer mais uns 60 milhões de dólares, né, 70 milhões. Então as quedas estão sendo relativamente acentuadas se a gente comparar com um dos maiores filmes de todos os tempos, que é Divertidamente 2. Mas se a gente comparar com outros filmes de super-herói, o filme está tendo pernas excelentes, né? Porque normalmente quedas de filmes de super-heróis são na casa de 60%, 50%, e esse filme teve várias quedas na casa dos 40%. E se a gente olhar os maiores filmes R-rated em território norte-americano, o filme já destrói a concorrência de longe, né? O filme já é um sucesso gigantesco para filmes R-rated, que seria o equivalente a filmes para maiores de 18 aqui no Brasil. Já bateu Paixão de Cristo, já bateu Oppenheimer, já bateu, obviamente, os dois outros filmes do Deadpool. E já bateu também o filme do Coringa, tanto em território norte-americano quanto no mercado internacional, onde o filme já se colocou mais uma vez como o maior de todos os tempos, batendo também o filme do Coringa e o filme do Oppenheimer. E aqui, curiosamente, mantendo atualizada aquela lista, esse talvez tenha sido o quadro mais difícil de fazer, né, no carro ali em movimento, mas eu atualizei o fim de semana 4 de cada um dos filmes que tiveram as maiores aberturas de todos os tempos. Olhem o final de semana 4 de Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Os dois filmes tiveram o quarto final de semana de 29 milhões, que é exatamente o mesmo valor que Deadpool e Wolverine. 29 milhões, aí os Vingadores 36, Jurassic World também 36, Os Últimos Jedi 23 milhões, né? Homem-Aranha 32 milhões e Star Wars Episódio 7, que em território americano destruiu todos os recordes, 42 milhões de dólares. Então o filme continua equilibrado com esses grandes filmes, né? Obviamente ele fez menos dinheiro na abertura do que a maioria desses, só que agora ele está em pé de igualdade semana após semana. E aqui só mantendo atualizado aquela listinha dos mini crossovers que eu fiz, 1,142 bilhão não foi o suficiente ainda para bater o filme Guerra Civil, né, que foi o filme que juntou o Capitão América contra o Homem de Ferro, né, cada um com a sua galerinha ali. Então, e obviamente não foi o suficiente para bater o filme do Homem-Aranha, que não vai bater de forma alguma. E aqui todos os filmes do universo Marvel, eu não coloquei o Deadpool e Wolverine porque não coube na imagem, mas aqui todos os filmes que ainda estão na frente, a gente ainda tem na frente Vingadores, a gente ainda tem na frente Homem de Ferro 3, para vocês verem como o Homem de Ferro tava nas alturas, né? O Deadpool e Wolverine ainda não conseguiu bater o que o Homem de Ferro 3 fez. Depois, Vingadores A Era de Ultron, Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita, Capitã Marvel... Ah, não, Capitã Marvel foi ultrapassado, então eu não tinha excluído ainda. Vou excluir agora. Ultimato e o filme do Homem-Aranha. Então, se a gente pegar aí dos últimos... E aí, na terceira posição, como eu falei pra vocês, ficou o filme É Assim Que Acaba, que trouxe mais 24 milhões, caindo 52%, e o filme chegou a 179 milhões de dólares, com um orçamento de 25 milhões. Então o filme já é um sucesso absoluto. Óbvio que não conseguiu recriar, né, o que o Barbenheimer fez, mas esse negócio, né, dos dois fazerem zoeiras ali um com o outro, deles terem um marketing que se cruzou em vários momentos, né, isso ajudou bastante o filme, e as pessoas estão criticando os dois, né, por causa do diretor, né, que teve ali os seus atritos com a Blake Lively. Parece que a equipe ficou mais do lado da Blake Lively do que do diretor, né, e também a forma com que ela abordou o marketing do filme, como se fosse uma comédia romântica, como se fosse, né, usem seus vestidos florais e etc para ir pro filme, né, tentando recriar mais uma vez o efeito ali de um Barbie ou Oppenheimer. Só que as pessoas estão criticando porque as temáticas do filme são mais profundas, né? Ela nas entrevistas, ela deu respostas muito abertas, né? Ela deu respostas meio bobinhas para perguntas mais sérias. Eu não vejo tanto problema assim. Ela pode usar o argumento que ela está querendo levar as pessoas para a sala de cinema para assistir um filme com uma temática um pouco mais séria, e se ela
falar sobre isso abertamente e isso pode diminuir o interesse de muita gente no filme. Então é uma faca de dois gumes ali que pode ser vista de qualquer um dos lados, né? Ela pode falar, bom, eu não quero entregar o que, né, o filme trata já no marketing, porque isso pode impedir as pessoas de assistirem, só que aí muita gente pode ver também por esse lado que ela não tá dando o devido respeito às temáticas abordadas no filme, né? Eu acho que mas isso não nega que ela está sendo duramente criticada, as pessoas estão puxando entrevistas, estão puxando comentários antigos a respeito dela, a respeito do Ryan Reynolds, né, a forma com que eles trabalharam em filmes 10 anos atrás ou até em séries, né, muito tempo atrás. Isso está tendo uma enxurrada aí no Twitter, no TikTok, como a gente sabe, né, que acontece hoje em dia. Mas eu particularmente não vi nenhum grande problema nessa abordagem da atriz. Novamente, eu acho que ela tem uma defesa muito simples, que ela quer levar o maior número de pessoas para absorver essa mensagem nas salas de cinema. E aí na quarta posição ficou o filme Twisters, que continua sendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos, mas um fracasso no mercado internacional. Se a gente separar as duas bilheterias, né, o filme está tendo uma bilheteria muito legal em território americano, só que não está fazendo nem próximo disso no resto do mundo inteiro. O filme teve uma queda de somente 34% e trouxe mais 9,8 milhões de dólares e chega a 333 milhões. Então o filme que parecia que seria um grande sucesso no final de semana de abertura, agora, na minha opinião, vai somente se pagar na casca ali, não vai ser um filme muito lucrativo para a Universal, né? Porque o filme custou 155 milhões de dólares e eu acho que ele vai chegar estourando aí na casa de uns 370 milhões. E finalmente, na quinta posição, o filme Coraline, que está no seu 15º aniversário. O filme Coraline, ele foi dirigido pelo Henry Selick, baseado em um livro, se não me engano, de 2002 do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um cara que eu adoro, eu gosto muito das obras dele, principalmente do Sandman, né? Eu tenho até os livros do Sandman aqui, né? Eu acho uma obra genial. Eu gosto muito do filme Coraline, apesar de fazer bastante tempo que eu não assisto. O Henry Selick é, eu acho que o maior nome em stop motion. Ele fez o filme lá com o Tim Burton, né? É o Nightmare Before Christmas, eu não lembro qual que é o nome aqui no Brasil. É o do Jack, o Rei da Abóbora lá, como é que é o nome aqui em... Bom, não me lembro o nome aqui em português, mas ele fez também James e o Pêssego Gigante, que é um filme que eu adorava na infância. Então, é um grande nome e parece que o Neil Gaiman que abordou ele, falou, ó, eu tenho esse livro aqui que eu tô escrevendo e eu imagino você dirigindo um filme. Então já foi um filme quase que pensado, né? Já foi um livro quase que pensado para fazer um filme em stop motion. Isso gerou um filme sensacional, né? O filme conseguiu se tornar um cult, né? Muitas pessoas adoram Coraline, até hoje eu fico surpreso como tem pessoas que destrincham o filme ali. Tem páginas do TikTok que praticamente vivem de ficar destrinchando elementos do filme Coraline. Então é um filme muito bom, que vale muito a pena ser assistido, como muita gente está fazendo, porque o filme conseguiu entrar no top 5 e não com uma bilheteriazinha. O filme conseguiu fazer 8,3 milhões de dólares, que foi metade do valor que o filme fez na sua estreia original. Então o filme continua atraindo muita gente, muitas pessoas continuam descobrindo o filme Coraline, que hoje chega a 143 milhões de dólares. Só que stop motion é um filme muito trabalhoso, é uma tecnologia muito difícil, né, de você aplicar. É um filme que custou 60 milhões de dólares 15 anos atrás, que não é uma bilheteria altíssima para um filme stop motion, mas o filme não é um enorme sucesso financeiro, porque ele tem um resultado de 143 milhões. Um filme que infelizmente deixou o top 5, o filme Divertidamente não, o filme Meu Malvado Favorito, né, o 4, ele fez... O filme tinha 807 milhões no final de semana passado, chegou a 847 milhões nesse final de semana, então o filme trouxe mais 40 milhões nos últimos 7 dias. E a situação para o filme se tornar bilionário tá um pouco complicada a essa altura em termos matemáticos, né? Mas o filme tinha feito 55 milhões, caiu para 40, então eu imagino que ele vai trazer mais uns 30 até o final de semana que vem, depois mais uns 25, depois mais uns 15 e assim por diante. Então não sei se o filme vai ter força para bater a marca de 1 bilhão, isso sem um empurrãozinho a mais ali da Universal. Pode ser que o filme atinja, porque esses filmes têm pernas muito longas,
E é interessante que mesmo que vários filmes dessa franquia tenham ficado ou na casa de 1 bilhão ou bem próximo de 1 bilhão, eles nunca explodiram, né, para casa de 1.2, 1.3, eles sempre ficaram ali entre 900 milhões e 1.1, né, se a gente considerar os filmes que foram lançados, o filme, né, que foi lançado num momento de pandemia, ele ficou bem próximo, né, que foi justamente o Minions 2, 939 milhões, né, para o Minions 2, e agora 847 milhões para o filme Meu Malvado Favorito 4. Outro filme que já faz um tempo que não está no top 5, mas que continua trazendo muito dinheiro, ficou o filme Divertidamente 2 com 1,625 bilhão de dólares. O filme trouxe mais 32 milhões. Então, enquanto Meu Malvado Favorito trouxe 40 milhões, Divertidamente 2 trouxe 32 milhões. Então, os filmes já estão trazendo valores semelhantes final de semana após fim de semana, só que Divertidamente 2 estreou bem antes, então o filme está tendo pernas muito mais longas. Eu imagino que em breve os dois filmes vão fazer exatamente o mesmo valor no final de semana. E eu não quero nem focar nesse filme porque eu já falei bastante a respeito dele, ele continua na 10ª posição, ele está se aproximando do filme do Rei Leão, mas não vai bater na semana que vem também, a menos que ele consiga melhorar o resultado, o que não aconteceu até agora. O filme teve quedas gradativas, mas em momento algum ele conseguiu aumentar de um fim de semana para o outro. Então aqui eu vou passar bem rápido os quadros, só para manter vocês atualizados, né, a respeito dos números de Divertidamente 2. E outro filme que eu não posso deixar de citar, né, que é um desastre financeiro, possivelmente um dos maiores desastres financeiros dos últimos anos, o filme Borderlands, do Eli Roth, com um grande elenco, né, com a Cate Blanchett, com muita gente de peso, com Kevin Hart. O filme despencou nas bilheterias, saiu do top 5, já no seu segundo final de semana. O filme teve um orçamento altíssimo e o filme tem hoje somente 18 milhões de dólares. Um filme que foi projetado aí para ser um Guardiões da Galáxia, alguma coisa nesse sentido. O filme não fez nem o que deveria ter feito no seu dia de estreia, isso somando 2 finais de semana. O filme deveria estar fazendo aí 80 milhões, 100 milhões na sua estreia e o filme ficou bem distante disso. Então, Borderlands já pode ser considerado o maior fracasso, pelo menos, né, ou um dos maiores fracassos de 2024. Então vamos dar uma olhadinha no resultado de 2024 em território norte-americano, começando obviamente por Divertidamente 2, né, que fez 642 milhões de dólares, Deadpool e Wolverine com 545, Meu Malvado Favorito 4 com 340, Duna Parte 2 com 282 e Twisters com 238. E no mercado internacional a gente tem Divertidamente 2 com 1,625, Deadpool e Wolverine com 1,142 bilhão, Meu Malvado Favorito 3 com 847, Duna Parte 2 com 711 e Godzilla vs Kong com 569. Então, pessoal, eu vou correr aqui para editar o vídeo para conseguir postar hoje. Não se esqueçam, né, se você tem necessidade de usar algum aparelho no carro, com certeza vale a pena, né, eu conseguir trazer o vídeo para vocês. Eu espero pelo menos conseguir trazer o vídeo para vocês justamente por causa disso. Então, deem uma olhada no link e, como sempre, digam aqui o que vocês acharam a respeito do lançamento de Alien Romulus e da continuidade de 2 grandes filmes, né? Obviamente, Divertidamente 2 e Deadpool e Wolverine. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.